Oi gente, tudo bem com vocês? Tô gravando hoje à noite. Geralmente eu gravo de manhã, assim, ou no período da tarde. E eu queria muito filmar hoje, porque está fresco tudo que eu vivi. Eu fiz a minha terceira viagem missionária, assim, da minha vida. Das outras vezes que eu fiz, eu até compartilhei, mas eu acho que eu nunca gravei um vídeo, assim, contando, assim, certinho o que eu vivi, de fato. Mas eu senti muito de Deus de vir aqui compartilhar, gravar esse vídeo pra vocês, pra testemunhar mesmo, contar pra vocês e talvez, assim, gerar algo dentro de vocês, tirar vocês do comodismo mesmo, que a gente vive, assim, muitas vezes como cristãos, né? A gente se contenta, algo que eu bato muito na tecla, de sair do comodismo, de, sabe, viver o cristianismo e se contentando só com ir à igreja de domingo. Tipo, isso tem que ser só a cerejinha do nosso bolo, sabe? Que é todos os dias e é como está nosso relacionamento com o Senhor. Enfim, fiz a minha terceira viagem missionária e foi a primeira viagem missionária do Matheus, que é o meu marido, pra quem não sabe, que já foi, assim, um baita testemunho, porque ele não tinha sido aprovado pra viagem e aí de última hora, assim, deu certo, abriu vaga e ele conseguiu estar. Só eu tinha sido aprovada, assim, logo de cara. Bom, antes de contar, né, eu queria explicar pra vocês como é que funcionou, né, a viagem missionária, como é que surgiu isso lá na minha igreja, nesse período de carnaval. Todos os anos surgem as viagens missionárias, só que, assim, a igreja é grande, não dá pra todos irem. Então existe, né, um formulário que a gente preenche, a gente coloca por que a gente quer estar, né? A gente tem uma palavra de Deus para estar nesse lugar. E essa viagem específica, que foi para o Jardim Gramacho, que eu já explico pra vocês o que é o Jardim Gramacho, mas eu tenho amigos, amigas que foram há anos atrás, assim, coisa de 4 anos atrás. Então são 4 anos eu ouvindo histórias sobre o Jardim Gramacho. Eu quero estar nesse lugar faz muito tempo e nunca deu. E aí esse ano, quando abriu as inscrições, foi ano passado, na verdade, abriu as inscrições, eu sim, só coloquei Jardim Gramacho. Eu nem coloquei a segunda opção porque eu não queria. Ou eu ia pro Jardim Gramacho ou eu não ia para nenhum lugar. E foi assim que eu fui parar na viagem missionária. A gente estava numa equipe de 15 pessoas e nós fomos para o Jardim Gramacho, que fica lá em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E nós ficamos, então, nós saímos de São Paulo na quinta-feira para chegar sexta-feira lá. Foi uma viagem de umas 8 horas, mais ou menos. E a gente já chegou já para cumprir toda a programação, a gente nem descansou, já ficou acordadão lá. E a gente voltou para casa na terça-feira, no período da tarde. Hoje que eu tô gravando é quinta-feira, então tá tudo muito fresco, faz 2 dias que eu cheguei aqui em casa e estou processando desde então. Bom, então o que é o Jardim Gramacho? O que tem pra fazer lá? Bom, o Jardim Gramacho, pra quem não conhece, por muitos anos, décadas, ele foi o maior lixão a céu aberto, assim, da América Latina. Então era um aterro sanitário lá. Na época, assim, no começo, vinha de tudo, assim, até lixo hospitalar, pra vocês terem uma ideia. E quando surgiu, né, o Jardim Gramacho, as pessoas viram uma oportunidade de emprego catando, né, os materiais, o lixo. E aí, conforme foi passando, eles foram entendendo que compensava morar próximo ao lixo. Então surgiu uma comunidade ao redor desse aterro sanitário. Porém, já faz uns anos aí que foi proibido de existir esse lixão. Foi proibido, né, de despejar lixo nesse lixão. E hoje existe agora os clandestinos, assim, eu diria. Então ainda vai lixo, mas meio que não pode. Para a comunidade em si foi péssimo, porque tirou, né, o sustento deles, tirou o trabalho deles. Bom, então realmente lá a gente foi pra comunidade, servir aquela comunidade, e uma das ferramentas, assim, que Deus nos deu foi levar uma equipe médica. Então tinham 5 médicos na nossa equipe. E aí, pra quem me acompanha lá no Instagram, nós estávamos arrecadando ofertas de remédio para levar lá na base missionária. Existe já uma médica, ela faz o atendimento lá com a população, mas realmente em questão de remédio falta, né? É escasso. Então a gente levou muito remédio, a gente tinha muita doação, tipo, muito mesmo. Tanto que a gente, pra ir viajar, a gente tava em 15 pessoas, a gente fechou um ônibus mesmo, aqueles ônibus grandes de 30
35 pessoas, e realmente foi o espaço necessário porque tinha muita doação, tinha muito remédio, muitas caixas, tipo, vai dar pra ficar um estoque lá de remédio por muitos meses. Tá, e aí só pra vocês entenderem, lá é uma comunidade muito bem assistida, existem muitas ONGs lá, existem muitas, enfim, projetos lá naquele lugar, porém a gente sabia de uma coisa, a gente não tava indo lá para fazer caridade. É uma comunidade que já recebe doações. A gente foi lá para pregar o reino de Deus, para levar o amor de Jesus para as pessoas. Porque é isso, as pessoas, elas acabam recebendo muitas doações, mas elas continuam assim, sem perspectiva mesmo, sabe, de vida. É uma realidade muito diferente. Bom, então basicamente nossa programação foi... A gente fez 2 dias de atendimento médico. Então a gente teve 2 dias de atendimento médico. As perto da população não foi tantas pessoas assim que foram lá até o local para serem atendidas. Tinha um parquinho lá que a gente ficou ajudando os missionários a capinar e arrumar aquele espaço. E o mais incrível, assim, que mais me marcou, claro, foi ir nas casas. A gente foi de casa em casa, a gente se separou, dividiu em alguns grupos e a gente foi realmente nas casas. E as pessoas lá são super receptivas, então enquanto posso orar por você, e a pessoa falar, não, isso não existe lá, assim, realmente todos recebiam oração. Inclusive lá, né, a comunidade, existe uma parte da galera que é do crime mesmo, e até eles recebem oração. Pra você ter ideia, a gente passava na rua e tinha homens assim com fuzis, assim, um fuzil mesmo, pendurado. Uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês é que nós fomos lá servir a uma base missionária, que é uma base que é a do Íris Jardim Gramacho. Pra quem não sabe, o Íris é assim, uma base missionária muito grande em vários países. Aliás, se vocês não conhecem a Heidi Baker, vocês precisam conhecer, porque essa mulher é bizarra. Mas enfim, nós fomos lá com a nossa igreja pra servir essa base missionária, tanto que a gente ficou hospedado nas casas deles, tá? Eles fazem um trabalho incrível. Ai, gente, eu não tinha conhecido pessoas apaixonadas por Jesus nesse ponto, assim, igual eles. É bizarro como eles entregam realmente a vida deles, se desprendem, são totalmente desprendidos das coisas que esse mundo pode oferecer, de carreira, de riquezas, assim, é muito incrível. A gente aprendeu tanto a amar Jesus nesses dias com eles, é bizarro, assim, só estando lá pra saber, ou conhecendo eles pra realmente conhecer esse nível de amor e entrega. Bom, vou para a parte dos testemunhos, porque meu tico-teco tá ruim já. Eu esqueço muitas coisas e justamente por isso que eu queria gravar esse vídeo, pra não esquecer, sabe? Porque é isso, gente, a gente vai e a gente volta assim, falando, cara, eu quero transformar o mundo e Deus é muito bom e, cara, eu vou viver realmente pra exaltar o nome de Jesus. Só que as coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente volta à rotina e assim, a chama vai passando e essa chama não tem que passar. E por isso que realmente quando a gente vive as coisas, a gente precisa compartilhar. A gente não pode guardar só pra gente, porque senão aquilo passa a ser só uma história, uma lembrança. Então realmente, se você tá vivendo algo e Deus fez algo na tua vida, cara, testemunhe isso, conte pras pessoas, porque isso vai manter, sabe, a chama acesa. Mas enfim, vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu vivi, além de tudo isso que eu compartilhei com vocês. Cara, realmente lá você vê que o que falta é esse amor e é a identidade firmada. Todos eles são muito receptivos pra aceitar mesmo a palavra de Deus, as orações, mas o que falta mesmo é a identidade deles como filhos, sabe? Muitas vezes eles não se sentem dignos. Enfim, são várias situações que realmente aqui na internet não dá pra expor, né? Mas eles são pessoas que realmente precisam, é muito além, assim, das coisas materiais. Tipo assim, é muito além de, ter um emprego melhor, ou uma casa melhor, ou morar em outro lugar. Não, é muito além. É a questão da mentalidade mesmo ser transformada. Eles se
enxergarem como filhos de Deus. Essa transformação mesmo de mente. Mas a parte que eu mais gostei na viagem foi ir nas casas, assim, ir de casa em casa. A gente se dividia em grupos, como eu falei, e não dava pra fazer várias visitas, porque a gente sempre tava com horário, então era assim, coisa de 1h30, 2 horas que a gente tinha pra ir nas casas. Mas, gente, eu realmente vivi nesses dias a simplicidade do evangelho, realmente a igreja fora das 4 paredes. Isso de ir de casa em casa, cara, isso é muito poderoso, muito poderoso. E realmente a gente orar com ousadia, declarar coisas nas vidas das pessoas. E aí teve uma casa, a primeira casa que eu fui, a gente foi porque o neto dessa pessoa, ela tava com febre, e aí a gente foi chamado lá pra ir lá, e a gente foi, orou, e a gente já fez uma conexão com essa família, né? Passou assim poucas horas, o menino já tava muito melhor da febre, ele realmente tava com febre, tava muito quente. Aí um outro dia a gente voltou lá na casa dela, dessa senhora, porque o missionário que tava no nosso grupo e que mora lá, ele comentou que ela tava sem ir à igreja, não a igreja, né, do Íris. Ela era de outra igreja, porque lá tem outras igrejas, tá? Na comunidade, não é só essa igreja que a gente foi servir, existem outras. E aí ela tava chateada, porque fazia tempo que ela não tomava ceia. E aí a gente levou, assim, os pães, a gente levou o suco de uva, e a gente fez a ceia com ela, e foi um momento muito lindo, assim, que a gente viu o cuidado de Deus, né? O zelo, o amor de Deus por aquela senhora. E aí foi muito legal, a gente ceiou, ela ficou muito feliz, ela até compartilhou, né, da dor dela de não conseguir mais ir na igreja, e até certa forma falou que tava chateada porque ninguém da igreja dela foi, sabe, até a casa dela procurar ela, simplesmente deixou de ir e ninguém foi atrás. Mas ela tava muito feliz que a gente levou a ceia até ela. E aí ela compartilhou, olha só que legal, ela compartilhou nesse dia da ceia que ela tava ruim da vista, além das pernas, ela tava ruim da vista. E aí o Mateus falou assim, não, a gente vai orar, vamos orar. E a gente orou pela vista dela, e aí ela fechou o olho, e quando ela abriu o olho, gente, ela ficou assim, nossa, tá muito mais claro agora. Ela olhou assim a janela e falou assim, nossa, tá muito mais claro, tô conseguindo ver com mais clareza, né, com mais luz, porque ela falou que vai chegando à tarde, a vista dela começa a escurecer. E aí quando ela abriu o olho, ela conseguiu ver bem mais claro, assim. Foi muito bom. Ela não foi 100% curada, mas ela já teve uma grande melhora. E um dia antes, se eu não me engano, o Mateus e o pessoal já tinha orado por ela, porque ela passou lá no médico e ela tava com a perna ruim. Ela falou que tava doendo muito, muito, muito. E era assim, a gente fazia o atendimento médico, os médicos faziam, mas os médicos também oravam, e tinha outras pessoas, né, da nossa equipe que também oravam pelas pessoas. Então não era só a medicina, mas a gente vinha também com o amor de Deus, o poder de Deus. E aí, uns dias antes, acho que um dia antes, o Mateus e umas pessoas já tinham orado e ela já tinha melhorado a perna. Então assim, foi a ceia pra ela, foi a perna que melhorou, a vista dela que melhorou, sim, muito especial. E ela tinha esse neto super marrento e, enfim, foi difícil se conectar com ele, mas aí passou os dias, ele foi se abrindo mais, foi ficando mais perto, nossa, muito querido. Tinha muita criança lá, gente, muita criança. Ai, saudades. Enfim. E aí outro testemunho que eu queria compartilhar com vocês, que, meu Deus do céu, esse foi muito lindo, assim, juro, é inacreditável pra mim. Eu venho de uma igreja que, cara, a gente ora muito por cura, a gente vê muito do sobrenatural. Então, assim, não era pra ser uma surpresa pra mim, mas, não sei, cara, bateu sabe, aquele amor, meu coração queimando, tipo assim, cara, Deus, que privilégio poder viver isso, sabe, poder ver isso, assim, diante dos meus olhos. Eu já vi muita coisa sobrenatural. Já vivi também muitas curas, muita coisa sobrenatural, mas assim, cara, toda vez que a gente experimenta algo novo, é uma surpresa, como se fosse a primeira vez, sabe? E eu acho que esse tem que ser o nosso coração. A gente tem que todos os dias experimentar como se fosse a primeira vez e se maravilhar e nunca ficar acostumado assim com o amor, com o poder de Deus. Mas esse missionário chama Thiago. Aí o Thiago falou assim, ai gente, tem uma casa que eu acho que era bom a gente ir porque eu tô devendo uma visita lá. Que ele, tipo assim, uma pessoa que ele conhecia lá da comunidade falou, ai, é minha amiga, vê se você consegue ir um dia na casa dela, ela teve AVC.
e ficou com o lado esquerdo paralisado. Então a gente foi, nem o Thiago conhecia essa mulher, nem ninguém da família, a gente foi lá, bateu né, na porta. E o marido dela tava lá, o marido super receptivo. Aí quando a gente chegou na casa dela, entrou no quarto, ela tava assim, deitada. Aí ela levantou assim, com muito custo, assim, e ficou sentadinha na cama, sabe? Com as costas apoiadas na parede. Tava muito quente, assim, lá as casas são muito quentes, gente, porque é tudo de madeira. É muito quente, muito quente. Então é o calor do Rio de Janeiro com aquele bafo e como as casas são de madeira, fica ainda mais quente, né? E tava tão escuro lá e, meu, muito louco. Ela, assim, sabe quando uma pessoa te olha com vergonha, assim, nem olha no seu olho direito, assim, baixa a cabeça, tava super cabisbaixo. E aí na nossa equipe tava o Thiago, que é missionário e mora lá, tava eu, o Matheus e um casal que eles são médicos. E aí eles ficaram conversando como médicos pra entender o que aconteceu, há quanto tempo que ela tinha tido, né, esse AVC. E ela contou que ela quase morreu, achou que ela ia morrer mesmo, que do nada ela caiu e, enfim, deu todo o AVC. E aí foi em maio do ano passado, então daqui a pouco faz um ano que aconteceu isso. E desde então ela tá com o braço assim paralisado, a perna paralisada, sem força nenhuma assim no lado esquerdo. Ela não conseguia nem levantar a perna. Ai, gente, nossa, foi muito louca, meu Deus do céu, eu jamais quero me esquecer disso que eu vivi. Aí os médicos começaram a perguntar quais remédios ela tava tomando, se ela tava tomando certinho, e até tinha um remédio de pressão que ela tinha que estar tomando, ela não tava, que era muito importante. Aí eles falaram qual que era, e ela tinha em casa, então ela começou a tomar e tal, assim. Aí a gente falou assim, não, então vamos orar, porque Deus pode te curar. E aí só que antes a gente tinha, a médica, ela tinha pedido, né, pra ela apertar, então cruzou assim as mãos dela, da médica, e as mãos dela também, pra apertar. E realmente o lado direito apertava normal, e a esquerda, nossa, primeiro que ela nem conseguia levantar o braço, assim, juro, ela fazia essa posição aqui, ó, ela levantava isso aqui, juro, ela fazia isso aqui. E era torto, assim, tava torto. Ela levantava super pouco, não tinha força nem, sabe, mobilidade. Aí a médica orou uma vez, aí a gente fez o teste. E aí, cara, ela já tava apertando, assim, com uma força que não tinha antes. Antes ela não tinha, ela não conseguia nem segurar a mão da médica. E aí ela conseguiu apertar, assim, não tão forte, né, quanto a direita, mas apertou. Aí a gente já ficou tipo, meu Deus, vamos orar de novo. Aí o marido dela, que é o médico, orou também, e a gente foi vendo melhora. Só que, tipo, nessa primeira apertada, eu já tava, tipo assim, chorando, falando assim, meu Deus. E aí, gente, a presença de Deus começou a entrar no quarto de uma forma que era, assim, muito claro. Tipo, a gente não estava em 4 pessoas, nós estávamos em 5. Jesus estava lá. Não em 4, 5 com ela, né? 6 pessoas, porque o Thiago, missionário, tava conversando com o marido dela em outro lugar. Aquela hora eu já comecei, tipo assim, as lágrimas começaram a cair, assim, automaticamente. E olha que, tipo, a gente vai treinado, assim, com a cabeça, tipo, não vamos chorar, porque não pode ficar demonstrando também, né, que você tá, enfim, emocionado. Você tem que estar emocionalmente bem. Só que, meu, naquela hora, eu senti tanta presença de Deus que, tipo, foi assim, na hora, chorando. Aí acho que eu orei e depois o Matheus orou. E a cada oração, que nós estávamos em 4, a cada oração ouvia melhora. E, meu, o semblante dela mudou. Tipo, ela começou a sorrir assim, olhar no nosso olho. E aí no final a gente falou assim, levanta o braço pra gente ver. Gente, juro, ela não fazia. Eu falei pra vocês que ela fazia isso aqui, né? Fazia isso aqui. A gente terminou a oração com ela fazendo isso aqui. Meu, ela... Cara... loucura. Tipo assim, e ela não tava fazendo fisioterapia, por isso que ela tava quase um ano assim, sem os movimentos. E, gente, assim, cara, Deus curou ela. Deus acelerou um processo que ela levaria meses ou talvez nem ia conseguir recuperar a força. Ela já tava com força, estendendo o braço nessa altura aqui, coisa que ela não fazia. Gente, ela não conseguia fazer isso aqui. E ela estendeu o braço, assim. Foi muito lindo o que Deus fez. Eu fui embora dessa casa com a Camila, que é a médica, e a gente ficava assim, meu, eu não acredito nisso. Eu não acredito que a gente passou por isso. A gente ficou assim,
encantada, assim, feliz demais, assim, por ter tido a oportunidade, assim, por Deus ter confiado isso a gente, sabe? Baita honra, baita honra. E aí todos os dias que a gente passava lá na casa, na frente da casa, a gente ficava, meu, foi aqui que a gente viu, tipo, o poder de Deus. Foi muito lindo, meu. Nossa, jamais vou me esquecer. E a presença de Deus invadindo aquele quarto. Aí no último dia a gente voltou lá, a gente falou, ai, vamos lá ver como ela tá. Meu, ela tava de pé já, ela tava de pé. E aí a gente viu, encontrou com os 2 filhos dela, e o mais velho tava no quarto do lado, assim. E a gente chamou ele, e aí o Thiago conversou com ele, falou, ó, você sabe... Olha só como sua mãe tá melhor, não sei o que lá, a gente falou com ele, oramos, foi um momento muito bom. E é isso, gente, assim, foi um dos testemunhos, eu poderia ficar muito tempo falando, porque, cara, é baita honra, assim, poder experimentar as coisas que Deus tá fazendo. E o que eu queria trazer nesse vídeo pra vocês não é só os testemunhos, mas é falar pra vocês que, cara, Deus espera da gente essa disponibilidade todos os dias. Não é só na viagem missionária, não é uma vez no ano, não é quando você vai no retiro, não é quando você vai na igreja. E é o que a palavra de Deus diz, que os celeiros já estão cheios, mas que faltam os trabalhadores. E é isso, a gente precisa entrar nesse lugar de querer fazer parte do reino de Deus, querer fazer parte daquilo que Deus tá fazendo. E não é de forma pontual, mas é todos os dias. Aí a gente falou muito na viagem, assim, nas reuniões de feedback, de que, cara, parece que pregar quando você vai pra outra cidade, pra quem você não conhece, é muito mais fácil. De fato é muito mais fácil do que a gente tá aqui e falar com um vizinho, ou ir no mercado, que a gente vai toda semana e orar pela pessoa. Mas, cara, e daí que é difícil, sabe? E daí que às vezes você vai levar um não quero oração, mas tipo, meu, morre pra você. Morre pro seu orgulho. E é verdade, cara, a gente não sabe quando vai ser a nossa última oportunidade, sabe, de falar. A gente não sabe quando vai ser a última oportunidade da pessoa ouvir o evangelho. Mesmo se você orar por cura e a pessoa não for curada, mesmo que você for entregar uma palavra de conhecimento e você errar, mesmo assim, o que tem que acontecer é a pessoa se sentir amada por Deus. Porque isso ninguém tira. E eu sempre fico me pensando assim, me colocando no lugar da pessoa. Vamos supor, eu tô no metrô e alguém começa a puxar um papo comigo e aí pergunta, ah, posso orar por você? Aí tipo, você fica meio assim, você fala, ah, pode. Você recebe uma oração. Cara, eu tenho certeza que eu voltaria pra casa e eu ficaria pensando, tipo assim, cara, alguém parou o que tava fazendo e orou por mim. Tipo, cara, Deus me vê, Deus tá me vendo. E é isso, sabe? A gente serve ao Deus que nos vê, né? Deus tá vendo todos. Sabe? Ele conta com a gente pra expandir o reino dele, com o amor dele, com o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então são esses 3 pilares que muitas vezes faltam na nossa vida, falta no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida. Às vezes a gente vai nos lugares e a gente, sabe, é a mesma coisa que nada. A gente não causa impacto. Ou às vezes você é até o chato, sabe? Você é uma pessoa desagradável. E cara, a gente tem que estar tão apaixonado por Jesus, tão apaixonado, porque Ele é digno. Então, eu volto pra casa com a cabeça a milhão, porque, cara, isso tudo que eu tô falando pra vocês em meia hora de vídeo é tipo 5% de tudo que eu vi, de tudo que Deus falou pra mim, das minhas experiências com Deus, de tudo que a gente conseguiu derramar para as outras pessoas. É tipo muito pouco. Realmente aconteceu muitas coisas, porque não sei, palavras não são suficientes para descrever. Mas eu voltei para casa com essa indignação santa de, cara, eu preciso de mais, sabe? Eu preciso estar mais apaixonada, eu preciso derramar mais esse amor sobre as pessoas. As pessoas precisam provar e ver que o Senhor é bom. E eu quero ser usada, eu quero me colocar nesse lugar de disposição, de disponibilidade para o Senhor, porque Ele é digno. E sabe, isso tudo vai passar. Às vezes a gente fica preocupado, com coisas tão banais, que assim, realmente, na nossa rotina não é banal a gente querer
tá tipo numa casa legal, sei lá, ter um carro legal, estudar num lugar legal. Mas assim, isso passa, isso vai passar. E meu, eu sempre falo pra vocês, eu acho que eu vou falar em todos os vídeos, nós vamos prestar contas para Deus. Nós vamos. E vamos receber recompensas também. Então é isso, a gente tem que usar tudo que Deus nos deu à disposição. Tudo é só uma ferramenta para Deus. É o nosso trabalho, são os nossos talentos, aquilo que a gente sabe fazer bem, as nossas dificuldades, tudo dá pra ser uma ferramenta para Deus. Não pra você. Lembrei de uma coisa bem legal, vamos fazer um desafio. Assim, eu arrisco todos os dias, hein? Mas vou fazer um desafio assim. Toda semana você tem que orar por alguém que você não conhece. Ou por alguém que você conhece, mas toda semana você vai se desafiar pra orar pelo menos uma pessoa, tá? Eu ia falar todos os dias, mas vamos começar com uma semana. Toda semana você vai ouvir do Espírito Santo quem que você tem que parar, abordar na rua, no trabalho, onde quer que você esteja, pra orar por alguém e entregar algo de Deus pra ela. É isso, vou terminar o vídeo fazendo uma oração. Acho que eu nunca terminei um vídeo fazendo uma oração, mas vamos lá, dessa vez vai ter oração. Espírito Santo, muito obrigado por todas as pessoas que clicaram aqui e assistiram esse vídeo. Eu sei que elas não clicaram e não estão aqui até agora à toa, mas realmente é algo que o Senhor tem chamado elas para fazer, para derramar mais. Então, Espírito Santo, eu te peço, vem manter essa chama acesa, Senhor. Que este vídeo tenha sido só, sabe, mais uma lenha nessa fogueira para fazer esse fogo queimar e permanecer. Pai, que se tem alguém aqui que ainda tá dormindo, desperta, Senhor, desperta. Aviva cada um de nós para que a gente possa viver para tua honra, para tua glória, realmente manifestar o teu reino, Senhor. Expandir o teu reino com tudo que nós somos. E, Senhor, nos ensina a te amar, Jesus, porque o Senhor é tudo que nós temos, Senhor. O Senhor é a nossa fonte de alegria. O Senhor realmente é digno de receber tudo que há de nós, tudo que há em nós, Senhor. Então, realmente, acende a chama de novo, faz com que a gente aprenda a te amar mais e mais todos os dias das nossas vidas até o último dia, Senhor. Até o dia que a gente vai te ver face a face, Senhor, e poder estar te adorando para toda a eternidade, Senhor, porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar. Então tira os nossos olhos daquilo que é passageiro, daquilo que não é eterno, Deus. Coloque em nós esse senso de responsabilidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero muito que isso tenha te edificado. E que você não saia daqui igual. E bora pro desafio, de verdade. Se você se permitir a isso, eu tenho certeza que Deus vai te usar, sabe? Porque não é as suas palavras, não é aquilo que você pensa ou acha, mas realmente é o Espírito Santo através de você. Então lembre-se que você não tá fazendo isso pela força do seu braço. E se você abordar alguém, por favor, me traz esse testemunho, me escreve lá no meu Instagram, porque vai ser muito bom ouvir isso e saber que você tá vivendo isso também, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.